Paz do Senhor, queridos. Eu esqueci de dizer no vídeo anterior, eu sou a Luísa, esposa do Augusto. Lembrei disso agora. Inclusive, eu tô fazendo uma sequência de vídeos, eu vou estar com a mesma roupa, mesmo local, mesmo ambiente, exatamente porque eu quero fazer um combo de bastante vídeos para deixar essa palavra já estabelecida ali dentro do canal, aqui dentro do canal, né? Então, eu tô fazendo esse combo de vídeos e não deixar passar o tempo, tá legal? Já que na semana passada eu não consegui fazer. No vídeo anterior eu falei sobre arrependimento, usei o exemplo da parábola do rico e do Lázaro, como o próprio Abraão, se eu não me engano, Abraão disse, se Moisés e os profetas não é suficiente, nada será. Se a palavra e o Espírito não são suficientes, dificilmente a metanoia vai acontecer. Nós temos a palavra e o Espírito, que a gente os ouça. Amém? E vamos dar seguimento a essa palavra. Hoje a gente vai falar da relação que existe entre arrependimento e Babilônia. O que é Babilônia, Luiz? No Velho Testamento a gente chama de Babilônia e no Novo Testamento a gente chama de mundo, o sistema mundano. Apocalipse 18 e 19 contam a história da queda desse sistema, quando Jesus volta. Amém? Vem comigo. Nesse momento eu não vou abrir um texto exatamente, daqui a pouco eu abro, mas eu vou começar dando um panorama aqui, tá? Quando a gente nasce de novo, no vídeo passado eu falei bastante sobre o que é o arrependimento e vai ser uma ajuda pra gente ter compreensão a partir de agora. Quando a gente nasce de novo, todos nós que nascemos de novo viemos do mundo, ok? Nós somos espírito, alma e corpo, a gente precisa ter essa consciência. Inclusive, daqui pra frente eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do que somos. Somos triunos, como Deus é triuno, nós somos também espírito, alma e corpo. Existe o passado, presente e futuro da salvação. Inclusive na EBD dos jovens da minha igreja, a gente estava falando sobre isso na revista passada. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva, nosso corpo será salvo. O que isso quer dizer? Quando eu nasci de novo, o sangue de Jesus purificou os meus pecados a ponto de eu poder meu espírito ressuscitar. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, é a prova de que meus pecados são pagos, porque Deus não habita onde há pecado. O meu espírito, tendo sido resgatado pelo sangue de Jesus, pode se tornar a casa de Deus. Deus não habita na sujeira. Então, tendo sido pagos os meus pecados, Deus pode habitar em mim, na pessoa do Espírito Santo. Então, meu espírito foi salvo quando eu aceitei Jesus. Meu corpo, eu falei do passado, agora eu vou falar do futuro. Meu corpo será salvo quando meu corpo for glorificado. A Bíblia diz que meu corpo será como o corpo de Cristo, glorificado. E ali meu corpo será salvo, porque o tempo em que eu vivo nessa terra com Cristo, eu não tenho um corpo salvo. Eu tenho um corpo caído, um corpo que adoece, um corpo que pode ser abatido, um corpo que morre, um corpo que é casa do pecado, tanto quanto é casa do meu espírito ou do Espírito Santo. É o nosso tabernáculo. Certo? O meu corpo será salvo. Corpo não é carne, nem mesmo a Bíblia fala que é a mesma coisa. Corpo é soma, é a nossa casa. A Paulo diz que do nosso corpo a gente cuida. Soma. Psicossomatia, doenças psicossomáticas, é quando as doenças emocionais mentais afetam o corpo. Soma está aí, ok? E nosso espírito foi salvo, habitado pelo Espírito, nosso corpo será salvo quando glorificado. E a nossa alma está sendo salva. E o arrependimento, metanoia, é esse processo de santificação e salvação da alma. Mente é a sede fundamental da alma. Mente, emoções e vontades são os órgãos, vamos botar assim, da alma. O nosso espírito se conecta com Deus. Nossa alma se conecta com os nossos iguais seres humanos. E o nosso corpo se conecta com as coisas materiais. Nós somos triuno. Amém? E por que eu te falei dessa introdução rápida sobre espírito, alma e corpo? Porque o arrependimento é o processo de transformação da nossa mente, da nossa moralidade, dos nossos valores, da nossa percepção Perdão, queridos, eu tive um problema aqui.
Eu não vou editar esse vídeo, eu tive um problema aqui, tá? Mas, enfim, vamos continuar. O processo de transformação da minha mente se dá exatamente aqui, onde o Espírito Santo, pela operação da palavra, a palavra e o Espírito operando juntos, transforma a minha forma de ver, de sentir e de desejar. É a minha alma sendo transformada. Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Mente é a sede da alma. Meu espírito foi salvo, meu corpo será, mas a minha alma está sendo. É só assim que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse processo arrependimento é um confronto direto com o sistema do qual nós acabamos de sair pela fé. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo levados pelo fluxo desse mundo, de acordo com os príncipes das potestades do ar. Paulo diz isso. Nós andávamos segundo os desejos, segundo os fluxos e formas de pensar desse mundo. Então, nós, crendo em Cristo, nascemos de novo, somos retirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que a gente tem uma mente moldada de acordo com o mundo. Nosso espírito é bebê, nós acabamos de nascer de novo. A nossa mente totalmente formada ao molde mundano. E o nosso corpo só na glorificação mesmo. Certo? Então, a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente começa a entrar em confronto com o sistema do qual a gente acabou de sair, que é o mundo, Babilônia. O sistema de pensamento anti-Deus. Isso é o mundo, isso é Babilônia. Tem versículo do Velho Testamento que diz, saí de Babilônia. Saia de Babilônia, povo meu, porque eu a destruirei. Saia, povo meu, do meio de Babilônia. Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai está nele. É impossível amar as coisas do mundo e amar a Deus, porque são opostos entre si. Amém? Então, Babilônia é um sistema de pensamento anti-Deus, onde ele está em tudo. Filme, novela, seriados, muitos pensadores na internet, muita gente dentro da igreja. Peguei você agora? Possível. Dentro da igreja existe um sistema de pensamento anti-Deus mundano que você precisa aprender a detectar. Escola, o sistema educacional está se esforçando diuturnamente para tirar Deus das conversas, dos livros, da ciência, de tudo. A universidade hoje foi tomada pelo ateísmo militante. Então, todo o sistema de pensamento anti-Deus está em todo lugar. E nós, tendo sido tirados desse sistema, não fomos tirados do mundo, do globo, do planeta. Então, vivendo aqui, precisamos viver contra a maré. Agora eu peço para você, abra a sua Bíblia em Gênesis 11. É maravilhoso esse texto. Quando eu aprendi isso que eu vou acabar de ensinar para vocês, eu fiquei passada a ferro. Eu falei, gente, não é possível que isso tudo estava aqui nesse texto, mas estava. Gênesis 11, 3 e 4. Eu vou ler do versículo 1, sempre assim, né? Eu falo de 2 versículos, mas sempre começo com isso. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram-lhe, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Primeira vez que eu vi essa pregação, eu estava no Projeto Vida Nova de Irajá, pastor Fábio. Isso aqui descreve perfeitamente o sistema mundano, sistema babilônico, porque Babel é a base mitológica, né? Não é um mito, é uma verdade, é a pedra angular de Babilônia. Torre de Babel é a pedra angular do sistema mundano. O que aconteceu aqui define bem o que é Babel, Babilônia e o mundo. Vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Esse vinde significa unidade. É um sistema que funciona muito bem.
Vinde e façamos juntos, vamos nos unir e façamos. A Bíblia diz que existia uma só linguagem, uma só maneira de falar e pensar. Eles eram unidos. É um sistema muito bem articulado, é espiritual, é material, é filosófico, é intelectual, ok? Os tijolos vão servir de pedra e betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós, não mais para Deus. Não faremos nada para Deus, mas façamos para nós. Antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. O homem como a medida de todas as coisas, não mais Deus. Unidos, vinde, unidos, façamos para nós. Vamos nos unir e nos tornar juntos o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas. No sistema mundano tem o homem como centro. Ah, Luiz, mas o sistema mundano não é diabólico? Querido, não existe nada mais diabólico do que o homem adorar a si mesmo. Adorar os seus desejos, adorar as suas vontades. Uma vez eu vi uma descrição, foi na Wikipédia mesmo. O que é o satanismo? Vai lá, não precisa acreditar em mim não, vai lá, olha você. Satanismo na Wikipédia é o homem como centro de todas as coisas. A adoração do homem, da vontade, do desejo, do pensamento do homem como centro do culto. Uma vez eu li alguns livros, né? Li um que dizia que dentro do satanismo eles fazem culto a pessoas. Existem reuniões marcadas onde pessoas ali, conhecidas deles, eram adoradas. O antropocentrismo, o homem como a medida de todas as coisas, é mais satânico do que você possa imaginar. O egocentrismo, o egoísmo. É por isso que a maturidade, sair da infância espiritual, emocional, é o altruísmo, é olhar para o outro, é servir o outro. A criança nascida em pecado, a criança, a sua imaturidade, é egocêntrica. Quanto mais maduro, menos egocêntrico. Menos eu. Ok? Então, Babilônia, unidade. Vinde e façamos. Façamos para nós, o homem como centro de tudo. Uma cidade cujo topo toque os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Tocar os céus, querido, é porque eles estavam dizendo que não criam em Deus. Eles tinham acabado de passar pelo dilúvio. E Deus disse que não mais destruiria a terra com dilúvio. E eles constroem a torre como uma tentativa de desafiar Deus. Se o Senhor vier com dilúvio de novo, a gente está preparado para enfrentar o Senhor. Porque a gente vai fazer uma torre que toque os céus. A ideia é o seguinte, eu não acredito no que você diz, Senhor. Você disse que não vai mandar mais dilúvio? Não acredito. Eu vou me proteger de você. Eu vou fazer uma torre que toque os céus. Se você mandar água, estou protegido. Eu e a minha cidade. Uma torre que toque os céus fala de incredulidade e desafio a Deus. Quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, isso tudo estava aqui? Isso tudo estava aqui. E eu nem sabia. Ou seja, vinde e façamos unidade juntos. Para nós, antropocentrismo, nós, uma torre que toque os céus, para que Deus não nos afogue de novo. Eu não acredito que ele vai fazer o que ele vai cumprir o que ele disse. Ele disse que não mais destruiria a terra com dilúvio. Não acredito. Vou fazer uma torre para me proteger. Incredulidade e desafio a Deus. E tornemos célebre o nosso nome. Adoração ao homem. Adoração ao homem. E para finalizar, e não sejamos espalhados por toda a terra. Espalhar-se por toda a terra é um mandamento de Deus. Multipliquem-se e dominem a terra. Era mandamento de Deus que os homens se espalhassem, não ficassem concentrados no lugar, que eles se espalhassem pela terra. E aqui eles dizem, não faremos. Ficaremos unidos juntos para fazer o que a gente quer fazer. Deus mandou espalharmos-nos, mas não iremos. Desobediência e rebelião. Esse aqui é o sistema de pensamento. Tirar Deus da escola, tirar Deus da televisão, tirar Deus dos seriados, tirar Deus dos livros. A ideia de submissão dentro da sociedade, a esposa submissa ao marido,
o empregado submisso ao patrão, a ovelha submissa ao seu pastor, os filhos submissos aos pais, especialmente dentro da família. Toda essa ideia de destruição da hierarquia tem como princípio fundamental a destruição da submissão a Deus, porque Deus é a fonte de toda autoridade. Vamos estar unidos, levantar um nome para nós, edificar para nós, ou seja, glória para nós como centro de todas as coisas. Vamos nos manter unidos e desafiando a palavra de Deus de duas formas. Primeiro, não destruirei a terra com dilúvio, mas nós faremos uma torre, eu não acredito em você. Ou, não nos espalharemos sobre a terra, mas peraí, Deus mandou eles se espalharem. Percebe? O sentimento era esse. E o pior problema, eles estavam unidos. Deus desceu para olhar e disse, eles do jeito que estão, nada poderá impedi-los. Porque eles estão unidos. E no lugar onde a unidade está, dificilmente a gente pode... um propósito deixará de ser cumprido onde verdadeiramente é a unidade. Então Deus vai lá e confunde as línguas. A palavra Babel significa confusão. Exatamente por causa disso. Se Deus não tivesse confundido as línguas, ali seria talvez pior do que 1/3 dos anjos no céu. Se Deus não tivesse confundido as línguas, talvez... o que aconteceria na terra teria sido pior do que aconteceu nos céus. Bom, só uma impressão minha, né? Pra gente fechar, querido, no Apocalipse 18 e 19, eles passam 2 capítulos da Bíblia enormes, lamentando, cantando e celebrando a queda de Babilônia, a queda do sistema anti-Deus na terra dos homens. Não é pouca coisa. Quando o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, houve uma intensa celebração. E a Bíblia diz que a destruição da cidade, que representa o mundo, a sua fumaça sobe para sempre. É uma celebração. Deus odeia o pecado. E todo o sistema estruturado em unidade contra Deus vai cair. Toda a justiça será feita. Então o conselho do Senhor é: saia de Babilônia, meu povo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra o que Deus disse para a mulher de Ló? Saia da cidade e não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sal é a representação de eternidade, algo perpétuo. Amar o mundo é condenar-se eternamente. Quem ama o mundo não ama a Deus. É impossível ter esses dois senhores. É impossível, são opostos entre si. E quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diferente da esposa de Ló, que eternizada numa estátua de sal, eternamente estará unida à queda de Sodoma e Gomorra, que também é um símbolo de Babilônia. Sodoma e Gomorra, Babilônia, essas cidades são representativas do sistema mundano. Amém? O conselho do Senhor é: saia de Babilônia. E qual a relação disso com o vídeo anterior, Luiz? Arrependimento. Nós, quando aceitamos Jesus, fomos retirados desse sistema. Nós andávamos segundo o fluxo desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar. Nós pensávamos e concordávamos com o mundo. E Deus nos oferece a sua palavra. A sua palavra. Como o parâmetro de mudança de pensamento. Amém? Então, metanoia. Não é metalomai. Não é remorso. Mas é um propósito moral de mudança de comportamento e atitude concordando com Deus. Eu passo a não pensar mais como o mundo e pensar como Deus. Amém? Amém. Espero que tenha te ajudado. E deixa eu achar a minha pausa. Achei a pausa. A gente se vê no próximo vídeo. A paz.